você prefere? Você que tem o seu bichinho de estimação, um rato, um cachorro, por exemplo. Você preferia rato? Não, meu Deus. Assim, rato tem gente que tem. Eu tenho um em casa, aliás, é da Sandra, né? É um hamster. Rato, tudo bem, né? É um hamster. Sendo hamster, ela tem um ratinho hamster. Fica só legal. Mas imagine você. O que você prefere? Tem um bichinho desse que você pode interagir com ele. Ele tem os seus... o seu carinho por você. Ele faz toda aquela festinha. Ele é um bichinho que faz companhia a você. Você sente o carinho dele, você dá carinho. Você prefere um cachorrinho assim ou um cachorrinho mecânico? Você já viu aqueles cachorrinhos mecânicos, né? Que você dá corda nele, ele só fica balança o rabinho, e anda um pouquinho, dá um pulo, dá uma cambalhota. O que é mais legal? É mais legal ter um bichinho, né, de verdade, que você não precise manipular, você não precise girar ali a sua corda, dar corda nele. Deus, da mesma forma, Ele poderia nos criar como um bichinho de dar corda, como um bichinho que Ele falasse mecânico, que Ele falasse assim: agora pula, agora anda, agora dá cambalhota, agora mexe o rabinho, agora olha, mexe a cabecinha. Ele podia fazer-nos assim, robozinhos. Mas não, Ele quis criar-nos do jeito que nós somos, com algo que nós temos em nós chamado livre-arbítrio, ou a livre escolha, liberdade de escolha. Sendo assim, a nossa devoção, o nosso amor, o nosso carinho por Deus poderia ser medido, se é verdadeiro ou não, se é mecânico ou não. Se nós fôssemos robozinhos de dar corda e fazer somente aquilo que estivéssemos programados para fazer, como é que o Criador ia ter essa reciprocidade conosco? Como é que ele ia interagir conosco? Mas Ele quis nos criar dessa forma, com os nossos sentimentos, com os nossos desejos, com a nossa forma de ser. E nisso tudo está incluído o livre-arbítrio, que é o desejo ou de fazer a vontade de Deus obedecendo, ou então de não obedecer a Deus. Foi uma escolha que Deus fez. Eu vou criar o homem dessa maneira, e Ele nos criou assim. E eis agora aqui estamos. Adão, Eva poderiam escolher obedecer a ordem de Deus ou desobedecer, e eles escolheram desobedecer. Por quê? Por causa de uma sugestão do diabo, que estava incorporado. O diabo incorpora não somente pessoas, mas incorpora também animais. Ele tem essa capacidade, e ele escolheu um dos animais lá do jardim, réptil, que era conhecido como o mais astuto da criação de Deus. Ele se aproveitou da personalidade daquele animal. Mas já que esse animal é o mais astuto, eu vou entrar nele e vou, através dele, sugerir a Adão e a Eva que comam do fruto, porque não é bem assim não. Vou falar para eles que não é bem assim como Deus falou. Se eles comerem, eles vão ter uma vantagem, eles vão poder ser como Deus, conhecedores de tudo, inclusive do bem e do mal, que até então Adão e Eva não conheciam o que era o bem e o que era o mal. Tanto é que eles estavam nus, e para eles estava tudo perfeito, não havia necessidade de se cobrirem, eles não tinham vergonha, não havia maldade. E a primeira coisa que eles fizeram quando pecaram foi tratar de se cobrirem, porque eles perceberam que estavam nus e tinham vergonha. Eu estou nu, como que será? O Criador vai nos ver e agora estamos nus, vamos nos cobrir. Mas percebam no versículo de número 4, a sugestão que o diabo, incorporando a serpente, ele dá àquela mulher. Primeiramente ele tentou a mulher, né? Então, isso aí está uma dica, né? O homem não teve culpa. Não, não existe. A culpa é da mulher. Isso não existe. Oi? Isso não existe, não. A culpa
Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Está aqui. A culpa é das? A culpa é dos dois. Mas isso que eu estou fazendo aqui já é a tendência que nós herdamos dos nossos pais. Pode ver, ó. A mulher comeu do fruto, deu ao marido. Aí quando Deus se dirigiu ao marido perguntando: Adão, o que tu fizeste, Adão, desobedecesse a minha ordem? Ele imediatamente o que ele fez? Culpou a mulher. A mulher, por sua vez, culpou a serpente. E aí nós temos essa tendência, né, de nunca assumirmos nosso erro, nós sempre jogamos para o outro, né? Quando Deus, na verdade, quer que nós assumamos nosso erro. Oh, Pai, eu pequei, eu errei mais uma vez, falhei, mereço esta disciplina, mereço esse castigo, mereço, Senhor, isso que eu estou passando. Mas muito bem, vamos lá. É claro que ambos tiveram culpa. Ó, o que o marido tinha que aceitar a sugestão da mulher? Ele não era o líder ali? Ele não era o cabeça? Ele não era o chefe do jardim? Ele tinha que dar um bom safanão. Ô, mulher, que isso? Tu não lembra e não ouviu a recomendação, a ordem do nosso Criador? Joga esse fruto para lá, não coma disso não. Mas a tentação, o diabo, ele sabe como agir na vida de cada pessoa. Olha, ele sabe que nós temos a tendência também para soberba, porque foi exatamente esse pecado que Lúcifer caiu. Lúcifer, vocês conhecem a história, era um querubim ungido, era um anjo de Deus, tinha a incumbência de ministrar o louvor nos céus. Ele estava acima de todas as criaturas celestes, mas o que ele quis subir um pouco mais, ele quis ser igual a Deus, e naquela soberba ele pecou e teve que ser expulso do céu. E ali estava ele no jardim, agora causando esse estrago. Já que eu perdi meus privilégios, já que eu fui expulso do céu, esse homem aí que Deus criou, essa mulher que Deus criou, também não vão ter privilégios. Eu vou tentá-los para que eles também sejam expulsos desse paraíso e eles também desobedeçam ao Criador. Bom, como é que eu caí? Como é que eu consegui pecar? Ele lembrou, foi através da soberba, o desejo de querer ser igual a Deus. E ele então resolve tentar o primeiro casal no mesmo pecado. Vou tentá-los na soberba, ou seja, vou dizer para eles que se eles comerem desse fruto que Deus proibiu, eles vão ser igual a Deus, conhecedores do bem e do mal, conhecedores de tudo, e aí não terão mais a inocência e com certeza estarão pecando. Olha, aí está uma dica para nós, uma dica muito importante: cuidado com a soberba, cuidado com o orgulho, a vaidade, o desejo de querer ser mais, o desejo até de querer ser um Deus. A palavra de Deus no livro de Provérbios diz que a soberba precede a ruína, ou seja, a soberba vem antes da ruína. A altivez do espírito precede a queda. Por isso que o Senhor Jesus Cristo, no primeiro sermão que ele deu, sermão da montanha, uma das coisas que ele fez questão de frisar, a humildade. E o que é a humildade? Alguém sabe o que é a humildade? Olha, interessante a raiz da palavra. Humildade vem de humus. Vocês conhecem? O que é humus? A substância encontrada no solo. Humus é uma substância que ajuda a fertilização do solo. E a humildade, a palavra humildade, tem essa raiz, humus, ou seja, humildade tem a ver com o solo. O solo está no lugar dele, na função dele, não está nem acima como teto e nem abaixo.
da posição dele. Ou seja, ele não reclama de pisarmos sobre ele, ele não reclama de estarmos acima dele. Ele é solo, ele é humus. Daí vem a palavra humildade. Não é que eu e você temos que deixar as pessoas pisarem em nós. Não é isso. Mas nós temos que reconhecer nossa posição. O salmista Davi diz: Senhor, o meu coração não se elevou, nem meus olhos quiseram olhar acima do que eles deveriam olhar. Eu me contentei, me conformei na posição que tu me colocou. Esse é o sentido da humildade. Reconhecer, saber o lugar, a posição que nós temos, que devemos ocupar e aceitá-la, né? Isso vale em todas as áreas da nossa vida. Por exemplo, no seu trabalho, se você não tiver humildade, você não consegue permanecer, porque você vai dizer assim: eu tinha que estar no lugar do chefe, por que ele está ali e não eu? Ou seja, você não está reconhecendo a sua posição de subordinado, de funcionário, e saber que um dia você pode estar ali, mas não é o momento. Ou então na escola, por que eu tenho que estar sentado aqui nessa carteira e o professor tem que estar ali na frente me ensinando? Eu que deveria estar no lugar dele. Não estamos reconhecendo a nossa posição de aprendermos. Isso em todas as áreas da nossa vida. Por isso que Paulo, ensinando a igreja aos Éfesos, Colossenses, ele disse para que nós tenhamos os outros como superiores a nós mesmos. Essa é a chave para que nós possamos ir bem. E outra palavra que nos dá também um encorajamento a isso, a palavra que está em Provérbios: onde os humilhados serão exaltados. Aliás, o apóstolo Paulo também falou isso. Aliás, o apóstolo Pedro também falou isso na sua carta. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Amém? Humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo, Ele vos exalte. Amém? Há um tempo de exaltação na tua vida. Há um tempo em que Deus vai te exaltar. Mas antes desse tempo da exaltação, vem o tempo da humilhação. Por isso que é nesse tempo que nós temos que estar debaixo, os humilhados, debaixo da potente mão de Deus. Porque só assim, a seu tempo, Ele nos exaltará. Amém? Perdemos muitas chances na vida por causa da soberba. Perdemos muitas oportunidades na vida por não esperarmos, nos exaltarmos antes do tempo. Se nós nos exaltarmos a nós mesmos, seremos humilhados. Mas quando deixamos Deus nos exaltar, aí sim, a seu tempo, Ele nos exalta. Muito bem. Então, Satanás sabia como enganar a mulher. Ele atacou exatamente na área da soberba. Vou dizer para eles que se eles comerem do fruto, eles terão conhecimento, os olhos de ambos se abrirão, eles serão como Deus. Ora, o casal sabia que Deus era o Todo-Poderoso, que Deus falava e as coisas se criavam, que Deus ordenava e tudo vinha a existir. Quem não quer ter esse poder? Vocês já assistiram aquele filme, como é, o Todo-Poderoso? É isso mesmo? É o Todo-Poderoso? É esse o filme? O enredo é mais ou menos assim. Era que eu sou ruim de guardar história de filme. Eu falo com minha esposa, quando começa a assistir um filme, primeira vez, ela já entende toda a trama. Eu posso assistir 2, 3 vezes e ainda estou perguntando: mas o que era aquilo? O que significa? Eu sou ruim de entender filme. Não sei se é porque eu não me concentro muito, não consigo me concentrar. Eu durmo, eu cochilo, eu perco a atenção, eu fico mexendo na internet enquanto estou assistindo, eu não consigo. Então, mas é mais ou menos assim. O cara queria ser Deus, é isso? Ele queria ter o poder, né, de fazer as coisas acontecer, pensar as coisas acontecer, falar as coisas acontecer, tudo aquilo. Então, mas veja bem, imagine um poder desse nas suas mãos, como o poder que aquele cara recebeu no filme. Então ela nos instrui, dizendo que o poder pertence somente a Deus.
Ele que é o dono verdadeiro do poder, só Ele sabe usar esse poder. Eu e você não saberíamos. Por exemplo, se nós tivéssemos esse poder, olha que tem gente que a gente ia matar. Aquele fulano, aquele... Não vou com a cara dele, ó. Desce um raio agora sobre a cabeça dele. Cai uma pedra na cabeça aqui. Não é assim? A gente usa esse poder por mal, porque nosso coração é mau, né? Meu Deus, o que a gente ia querer cobiçar e tomar para nós? Vixe, muita coisa, né? Então, um poder como o de Deus na nossa mão é um perigo. O homem não está preparado para usar isso. E o enredo desse filme mostra isso, que foi um desastre, porque o cara tem o poder nas mãos, porque Deus que é sábio, Deus que conhece tudo, Deus que é perfeito, Ele sabe como usar esse poder, Ele sabe fazer as coisas certinhas. Então, agora, Adão e Eva se vê na possibilidade desse poder. Eles acharam bom, acharam ótimo. É verdade, se comermos esse fruto vamos ser igual a Deus. Primeiro, veja bem como funciona a tentação. Olha o mecanismo da tentação. Satanás usou com o primeiro casal e depois tentou usar com o Senhor Jesus. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter conhecimento. A tentação funciona assim. Esse é o mecanismo em geral de toda tentação. Primeiro, vemos com os nossos olhos, achamos agradável, atraente. Depois desse processo visual, vem o processo do paladar, vem o processo de sentir o prazer na carne. Olhamos, achamos a coisa agradável, atraente. Em seguida, junto com o mecanismo visual, já vem os pensamentos, a coisa cai para o coração. Você começa a imaginar o prazer que isso pode trazer à carne. O primeiro processo chama-se concupiscência dos olhos, e o segundo chama-se concupiscência da carne. Ou seja, você vê com os olhos, sente o desejo, em seguida a sua carne também deseja. O que é a concupiscência? Concupiscência seria um desejo, mas não um desejo comum. Ora, nós temos o desejo de nos alimentar. É um desejo legítimo? Correto. Precisamos nos alimentar. Temos o desejo de descansar, dormir um sono, pelo menos umas 8 horas, para quem consegue à noite. É um desejo legítimo? É. Temos desejos de alguma coisa que não seja pecaminosa, alguma coisa que não seja imoral, alguma coisa que não seja ilícita, alguma coisa que seja boa. São desejos comuns. Agora, quando eu tenho um desejo, que é um desejo exagerado pela comida, aí já é uma gula, já é uma concupiscência da carne. E muitas vezes pecamos nesse pecado. Ou seja, vemos, né, aquela carne cheia de gordurinha, dos nós, aquela picanha, temos o desejo e sentimos que é bom para a carne. Só que aí vamos entupindo nossas veias do coração. Olhamos aquele doce carregado de açúcar, temos o desejo por olharmos, sentimos que seria bom para a nossa carne, para o nosso paladar, caímos de boca, sem imaginarmos ou levarmos em conta quantas calorias nós estamos ali ingerindo. E depois, né, vamos botar a culpa na balança, que a balança está com algum defeito, que a balança está exagerada, não sei o quê, que Deus inventou o prazer da comida, Satanás inventou as calorias, não sei o quê, sempre botamos culpa, né? Malditas calorias. Afinal, a Sandra até falou naqueles estudos que ela trouxe sobre o que é a caloria, se não me engano, né?
Caloria é como se o corpo estivesse queimando combustível, é isso? Para poder se movimentar. E aí, dependendo do alimento, ele precisa queimar mais combustível para transformar aquele alimento em energia. É isso? Guarda uma quantidade de gordura para quando precisar de uma situação, ele vai usar aquela quantidade. Só que a gente acaba colocando muito. No estoque tá Viram aí? O corpo precisa de uma certa quantidade de gordura. Para numa situação, por exemplo, você tem que sair daqui correndo, você tem que dar um pique. Se você estiver bem abastecido, né, de combustível, o corpo vai queimar essa caloria, essa comida, para transformar em energia. Só que quando essa caloria, essa comida está em excesso, o corpo não precisa, então vai depositando, né? É que se formam os chamados pneuzinhos, né? São depósitos de comida extra. Depósitos de comida extra que o corpo não precisava, tem excesso. Aí esse depósito vai prejudicar o organismo. Então, o segredo é comer o suficiente para não ficar depositado em estoque, em estoque extra. O ideal é no frio, porque no frio a gente come mais para ter mais lenha. Para aquecer o corpo. Então, no frio, o ideal é não comer muito, porque aí você vai perder todo aquele excesso que você ganhou no calor. Ah, certo. O problema é que a gente não consegue. A gente inverte, no frio acaba comendo mais. Então, mas tudo isso, ó, é por causa o processo visual. Começa por olhar. Afinal, você passa numa vitrine de doce, dá o desejo. Você vai no restaurante, vê aquele monte de comida, os olhos, né, trazem o desejo para o seu corpo. E assim funciona em todas as áreas da vida. Por isso, inclusive na área sexual também. Sabe aquela segunda olhada? Tinha um amigo que falava assim. Um amigo. Não conheci. A gente estava no estudo bíblico. E o preletor falava, ó, o pecado não é a primeira olhada que você dá. Porque a primeira olhada, geralmente, é uma olhada, às vezes está distraído, olhou, né? Normal. Você não vai dar assim, né? Você olha para mim. O pecado está quando você olhou primeiro, opa, virou, aí olha de novo. O pecado está na segunda olhada. Aí esse cantor, não vou falar o nome dele, muito antigo, né? Ele conhecido no meio evangélico, disse, é por isso que eu só olho uma vez. Eu olho uma vez e não tiro os olhos. Ele olhava e ficava olhando para não ter que dar a segunda olhada. Mas está pecando de todo jeito. Ele não conseguia tirar os olhos. Então, gente, mas por que é tão perigoso isso? Porque é daí que começa, né, o processo da tentação. Se olhou, viu que a coisa é atraente, como aqui o fruto, desejável, né? E aí já vem o desejo de possuir. Ou se é algo comestível, né, ao paladar, ou se é na área sexual, desejo também de possuir carnalmente, sexualmente. E aí, o pensamento vai gerar todo aquele processo, né? Porque começa assim, um desejo, um pensamento,
uma imaginação. Uma vez, Martim Lutero falou uma coisa muito importante sobre pensamento. Alguém perguntou para ele sobre pensamento, se era pecado o pensamento. Ele ilustrou mais ou menos assim: o pensamento que passa pela sua cabeça, rápido, pensamento é uma coisa veloz, muito rápida, né? Ele vem, quando você vê, você já, meu Deus, pensei nisso, pensei. Olha, foi tão rápido, né? Imagina, ainda mais quando você não quer pensar. Aí parece que a tentação, né, ela vem forte, você pensa. Agora, ele disse assim: o pensamento é como um passarinho. Você pode impedir os passarinhos de voar sobre a sua cabeça? Não. Mas você pode impedi-los de fazer ninho na sua cabeça? Sim. Alguém já viu alguém com ninho de passarinho na cabeça? Não. Porque o passarinho pode até vir, deixar cair um galinho na tua cabeça, até é normal. Pode deixar cair uma caca na sua cabeça, normal. Quem que já foi alvo de uma sujeira de pombo? Cheiro horrível. Eu já fui. Uma sujeira de um passarinho qualquer que estava no telhado, voando sobre a cabeça, né? Espero que nunca tenham sido e nunca sejam alvo de um urubu. Isso é cruel. Seria tipo um míssil. Mas quando os passarinhos voam, até faz alguma sujeira sobre a tua cabeça, é normal. Agora você não pode deixar o passarinho colocar um galinho agora, colocar outro galinho, outra palhinha, uma sujeirinha e fazer ali um ninho e vir morar. É a mesma coisa do pensamento. Um pensamento que passa pela nossa cabeça é normal. Agora um pensamento que vem, que fica, que você abriga, que você acolhe, dá asas àquela imaginação, cria